Essa tarefa aqui começou mesmo, rapaz, ó. E o Daniel dele mate lá, e o irmão Carolino. O Davi, o homem que pegou o urso e o leão e matou o gigante ali. E a irmã Maria também, que tá ali apoiando. O irmão Márcio, que tá lendo a receita do bolo lá, ó. Vai fazer um pudim, uma coisa. E a irmã Regina se escondeu de nós, tá lidando com as panelas pra lá. Tá fazendo um barulhão lá, coisa linda, né? Esse barulhinho de coisa fritando e coisa, isso aí me causa muita alegria. Estamos começando aí a programação Como Vai Sua Vida com Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 13, aonde diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Glória a Deus por essa palavra que Deus tem nos dado, né? Que Deus tem falado com nós através dessa palavra. Por coincidência, nós estávamos falando antes do programa ali a respeito disso mesmo, né? E Deus tem dado uma palavra nessa direção hoje para nós trazer aqui no programa. Deixa aí seu comentário, seu pedido de oração, seu pedido de louvor. Nós vamos, na medida do possível, estar atendendo aí. Vamos orar então e já vamos ouvir um louvor aí com os irmãos, que hoje nós temos bastante cantor aí. Oramos então. Senhor nosso Deus, obrigado por essa oportunidade, por essa 1 hora de programação que o Senhor vai nos dar. Que seja a sua direção, a sua vontade aqui nesse lugar. Senhor, abençoe a casa dos irmãos, a família deles. Senhor, que abrir as portas do seu lar para nós estar aqui fazendo essa programação nessa noite. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós. Que o Senhor venha dirigir a nossa vida de acordo com a sua vontade, guiar os nossos passos. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, a minha necessidade, a necessidade de cada um que está aqui, também dos ouvintes dessa programação, dos mantenedores. Colocamos a vida de cada um nas suas mãos. O grande aqui é o Senhor que é importante, o Senhor que é o dono da obra, o Senhor que é o dono da palavra, o Senhor que pode fazer milagres, transformar vidas. Que seja, Senhor, a vontade do Senhor na minha vida e na vida de cada um, Senhor. Amém e amém. Vamos ouvir um louvor aí, não sei qual é os irmãos que vão cantar primeiro aí, vocês se ajeitam aí. Só não briguem, né, porque nós somos crentes, não podemos brigar. Mas cantem de amém um pouco aí, daqui a pouco um, daqui a pouco outro. A irmã Maria também vai ajudar o irmão a cantar um louvor ou não? Ou tá rouca também, a irmã Regina já rachou, né, mamãe? Ela disse que tá rouca hoje, né? Tá rouca. Ontem nós convidamos o irmão Pedro lá na igreja para cantar o Trem das 12, ele disse que tinha comido um peixe, ficou com espinho na goela, não podia cantar, né? E hoje a irmã Regina disse que tá rouca, né? Tá ruim da garganta, mas essas viração, né? O tempo começa as viração, começa a pessoa a ficar meio rouco. Vamos ouvir o louvor pelos irmãos. Glória a Deus, quero saudar os irmãos esta noite com a paz do Senhor. Agradecido, meus irmãos, por esta oportunidade que Deus tem nos dado, está aqui nesta noite na casa do irmão Márcio, irmã Regina, né, sua filha, irmã Maria, irmão Carolino, também o Davi, irmão Pedro Thiago, está direcionando essa programação nesta noite. Estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Agradecido, meus irmãos, por esta oportunidade de estar aqui neste lugar nesta noite. Que Deus tem bênçãos e vitórias sobre cada vida, você que está no seu lar, seu radinho ligado nesta noite. Tenho certeza que Jesus vai te dar vitória através dessa programação nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vou cantar um louvor nesta noite, mas vamos com o título: Amigo, venha para o Senhor. E nesta noite, Jesus é teu amigo. Você que está no seu lar nesta noite, tenho certeza que Jesus tem bênção na tua vida, na tua família nesta noite. Vamos cantar um louvor nesta noite, então. Ré maior. Amigo, venha para o Senhor, venha quando é cedo, Ele te chama com amor. Amanhã pode ser tarde, não ter oportunidade, porque Jesus já
sair por aí, mas você não consegue ter a marca de Cristo, não adianta fugir. Mas você não consegue ter a marca de Cristo, não adianta fugir. Adeus, adeus. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta nós fugir da presença do Senhor, né? Aquele que Deus tem um chamado, que Deus tem um propósito na sua vida, né? E Ele vai trabalhando, vai achando maneira, né, de trazer para a presença do Senhor de uma maneira ou de outra. Muitas vezes, né, nós contrariamos a vontade de Deus, muitas vezes nós ignoramos aquilo que Deus fala com nós por amor, por bem, né, mas de um jeito ou do outro, aquele que Deus tem um propósito na sua vida, Ele traz, né? Ele acha uma maneira de trazer, Ele conhece os meios, os caminhos, Ele conhece o tempo certo de todas as coisas, e é esse Deus que nós servimos, é por esse caminho estreito, né? Por essa porta, qual fala a palavra de Deus, que é estreita, né? E poucos há que há encontro que nós temos buscando entrar. Esse é o evangelho que nós anunciamos, desta maneira, da maneira que Deus nos dá, né? Que o caminho para servir o Senhor, né, não são só flores, não é de facilidade, né, não é de muitas vezes de aplauso, é muitas vezes de crítica, de perseguição, né, e muitas vezes nós olhamos, né, para a palavra de Deus, né, e vimos tantos que foram perseguidos, né, que foram açoitados, né, por amor do evangelho, né, e nós, né, o que nós passamos, e muitas vezes nós olhamos e dizemos, não, agora na atualidade nós não temos luta, né? Mas eu quero te dizer que sim, aquele que serve a Deus tem luta, da mesma maneira que foi aquele tempo, é no tempo de hoje e vai ser até Jesus voltar. O nosso descanso é na glória com Deus, né? Aqui nós seremos perseguidos e odiados pelo amor do Evangelho. Esse é o Evangelho que Jesus mandou anunciar, né? Um Evangelho de renúncia, um Evangelho de nós negar a nossa própria vontade, o Evangelho muitas vezes de perseguição, de lutas, né? Ah, mas hoje não tem ninguém te açoitando, não tem ninguém te apedrejando. Mas hoje é quase pior, né, meus irmãos, minha irmã, de que naquele tempo. Porque naquele tempo os inimigos da igreja, os inimigos do evangelho eram declarados, eram inimigos declarados do evangelho. Açoitavam, apedrejavam, odiavam declaradamente o evangelho. E hoje, né, o inimigo que é astuto, ele que é muito inteligente, né, ele tem maneiras, né, e ele se infiltrou no meio da igreja. Hoje ele está mascarado, muitas vezes, de evangelho. Hoje nós estamos enfrentando um evangelho mascarado, aleluia, maquiado, né? Pensando que nós estamos ouvindo muitas vezes a palavra de Deus, mas nós estamos ouvindo uma palavra de perdição, uma palavra de condenação que está nos levando para uma porta larga, né? E não há coisa mais difícil do que isso, nós não saber quem está do nosso lado e quem está contra nós, né? Porque o inimigo ele é tão astuto que ele entendeu que a fio de espada não tem jeito, né? A força ele não consegue vencer Deus, então ele abriu mão de matar os cristãos, né? E hoje ele se misturou no meio dos cristãos, né? Nós ouvimos muitas vezes a palavra que parece ser de Deus, né? Mas a intenção do povo é levar, né, para eles mesmos, é entesourar riqueza nesse mundo, é levar as pessoas enganadas, né? E quando, quem sabe, essas pessoas se acordar, vai ser tarde demais. O Evangelho de Cristo, não se engane, é de luta, é de tribulação, é de dificuldade. Vamos ouvir mais um louvor aí pelos irmãos. O irmão Carolino vai estar adorando a Deus aí para nós. Tá na escuta aí o irmão Anildo da Silva, paz do Senhor Jesus. Também o Gelson Oliveira, boa noite, estamos na escuta em Caxias. Peço oração para mim e minha família. Deus abençoe aí o irmão. Sempre que pode estar na audiência da programação. É irmão da irmã Regina, né, mamãe? Isso aí. Deus abençoe. Também o Amauri Garcia, lá em São Nicolau, comenta boa noite. Vamos ouvir o louvor aí. Glória a Deus, aleluia. Também quero saudar todos os presentes aqui que estão presentes essa noite maravilhosa. Eu quero saudar pelos ouvintes também que estão ouvindo esse programa, essa programação, que é muita alegria, porque é muita vantagem nós ouvir, nós agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, é muito importante. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Nessa noite também eu desejo saudar todos os irmãos, os ouvintes da programação.
coração com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, com certeza o barco que Jesus está presente, ele não afunda, né? Não tem, ele pode balançar, o vento pode soprar, mas ele não afunda porque Jesus está presente aí no barco e ali tem vitória, ali tem bênção, né? Não é fácil, mas vale a pena, né? Nós somos testemunha, né, de que Deus provê, de que Deus guarda, de que Deus abençoa, né? Tudo aquilo que nós precisava, Deus proveu de uma maneira ou de outra. Ele enviou pessoas para nos ajudar, né? E estamos aí fazendo essa programação para louvar o nome do Senhor, levar o evangelho e o louvor até a sua casa, até o seu trabalho, aonde tiver um irmão, um amigo aí escutando aí, que Deus venha te abençoar. Siga esse caminho, né, que é estreito. Busque entrar por essa porta, né, que não é de qualquer maneira, mas que vale muito a pena nós seguir. Nenhum perigo, né, há em seguir, né, aquilo que a Bíblia manda nós seguir, o Evangelho. O Evangelho continua o mesmo, ele não mudou, ele não foi atualizado, né, não foi modernizado, continua o mesmo, né? Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue a Cristo. Não é segue o Daniel, segue o irmão Carolino, segue o irmão Márcio, segue o Pedro Thiago, não. Segue a Cristo, né? Segue o Evangelho, a palavra de Deus, que não tem erro. Vai chegar no céu, vai chegar no descanso eterno. Né? Muitos, né, têm se enganado a si mesmo. Muitos, né, mesmo dentro da igreja, muitos têm dito, fulano está parado. Não existe parado. Né? Ou está seguindo com Cristo, ou está seguindo para a condenação. Né? Porque se esse que diz estar parado cair hoje, tiver fim a sua vida aqui na terra, né, ele não vai cair com Jesus, né? Ele vai cair, né, na condenação, no sofrimento, vai aguardar para a condenação. Né? Nós não sabemos se nós vamos ter tempo, né, de se consertar, de se reconciliar antes de nós terminar essa caminhada. Aleluia. Então é importante nós estar vigiando, nós estar sempre na presença de Deus, buscando a presença de Deus, né? Porque o maior tesouro, a maior riqueza que nós temos é a salvação da nossa alma. Está na escuta aqui também a irmã Antônia Chuquel, boa noite, ela comenta aqui. Também a Orgélia da Rosa Oliveira, paz do Senhor Jesus, estamos na escuta em Caxias do Sul. Deus abençoe a irmã e sua família, que sempre está na escuta e nos ajudando também
a divulgar a programação. Também aqui o Anildo da Silva, estou em Palmitinho assistindo este lindo louvor, que Deus abençoe. Também aqui o Sandro Padilha Pedroso, glória, Deus abençoe, estamos na escuta do programa, tá uma benção. Pedimos o louvor Caneta de Ouro, vamos ver se está no repertório dos irmãos aqui. Tem alguém que trouxe a caneta de ouro hoje ou não? O irmão Márcio estava vigiando ali, rapaz, viu? Nós sabemos que nós viemos no lugar certo, aqui no lugar da benção, rapaz. Também o Rony Fernandes. Paz do Senhor, estamos na escuta aqui em Santo Antônio das Missões. Deus abençoe. Também o Ademir Fernandes. Boa noite. Deus abençoe os irmãos aí. Aleluia. Que Deus abençoe a sua família. Já vai sair a caneta de ouro aí, né? A pedido do irmão. Enquanto isso, nós vamos falando aqui da palavra de Deus, desse caminho estreito, mas que vale a pena nós seguir. É essa palavra que Deus nos deu hoje. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos estão por aí anunciando um outro evangelho, mas a palavra de Deus, ela nos diz, que se vier um anjo, qualquer um de nós, ou um anjo, anunciando outro evangelho, o que a Bíblia ensina? Que seja anátema, que seja maldição. O evangelho é um só, é a palavra de Deus, ele já está escrito, não é eu que escrevo, não é o irmão que escreve, não é a irmã que escreve. Foi Deus que inspirou estes santos homens de Deus para escrever. O nosso trabalho é o quê? Ler, buscar de Deus e obedecer. A obediência, ela agrada a Deus. E a rebeldia, por causa da rebeldia, um anjo que estava lá no céu, era regente da orquestra, irmão Carolina? Foi expulso de lá. Aleluia. Por quê? Por causa de rebeldia, porque queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Queria ser mais do que ele realmente poderia ser. Que nós seja humilde de coração, e possa obedecer, ficar onde Deus colocou nós, porque esse outro anúncio, que nem é evangelho, essa outra maneira de anunciar, não sei qual é o nome que se dá, mas evangelho não é. Evangelho, meu irmão, minha irmã, para você que está assistindo aí, é esse aqui, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, esse é evangelho que leva para o céu. O demais é moda, invencionice, e é porta larga. Muitas vezes a porta é larga, o caminho é espaçoso, de qualquer maneira, de qualquer jeito, parece mais agradável. É que o inimigo não tem como ele te dizer que o inferno é agradável. Vem para cá para o inferno, porque aqui é bom. Não tem como ninguém acreditar nisso. Então ele traz o caminho agradável. E nós percorremos um caminho que muitas vezes é de espinho, é difícil, é de luta, mas sabemos que estamos indo para um lugar de paz, de descanso, com o Senhor. Foi a promessa que Deus nos fez através de Cristo, que quem seguir a Cristo, quem perseverar até o fim, será salvo. Também aqui a Senira Ajala. Boa noite, estou na escuta. Deus abençoe a irmã Senira e sua família. O irmão Anderson lá também, Também a irmã Fernanda, o Ícaro, a Stephanie, a Ana, Que Deus venha abençoar. Vamos ouvir a caneta de ouro aí. Quero saudar também meus irmãos e os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Agora não tem sola de noite, homem. Que jeito? Aleluia. Caneta de ouro, caneta de ouro, está na mão do anjo para escrever o nome daquele que se converter. Caneta de ouro está na mão do anjo esperando você. Você num beco sem saída, Jesus é a porta, Ele te convida, venha conquistar, Ele quer te dar amor e guarida. Caneta de ouro, caneta de ouro, tá na mão do anjo para escrever o nome daquele que se converter. Caneta
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não rejeite hoje a oportunidade, porque amanhã poderá ser tarde. Jesus te oferece a felicidade, Ele te oferece uma morada na linda cidade. Caneta de ouro, caneta de ouro, tá na mão do anjo para escrever o nome daquele que se converter. Caneta de ouro está na mão do anjo esperando você. Vamos! Caneta de ouro está na mão do anjo esperando você. Glória a Deus. Caneta de ouro está na mão do anjo esperando a tua decisão. Né? Não deixe para amanhã. Jesus. Né? Venha entrar também por esse caminho, buscar entrar por essa porta, né? Estreita, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Glória a Deus que nós tivemos tempo de nos encontrar esse caminho, né? O irmão, a irmã, Aleluia. né? Que Deus venha permitir aí pela sua misericórdia, pela sua graça, venha alcançar ainda muitas vidas que possam entrar, né, por esse mesmo caminho. Ah, mas o irmão vem fazer um programa de rádio, em vez de vir falar de bênção, de vitória, de prosperidade, né, vem nos convidar a renúncia, vem nos convidar, mas é o melhor para a nossa vida, é renunciar a nós mesmos, fazer a vontade de Deus, entregar nas mãos de Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. Nós renunciamos tudo a nossa vontade para fazer a vontade de Deus e sabemos, né, somos testemunha que Deus provê a nossa necessidade. Né? Eu precisava de uma casa, estava morando de aluguel, Deus proveu um lugar para mim fazer a casa e o trabalho necessário para fazer a casa. Precisava de um carro para poder andar, para poder fazer a obra de Deus, né? De acordo com Deus dá ao nosso coração. Deus proveu o carro, né? Mas o irmão não pagou, não paguei o carro. Graças a Deus, Deus me deu. Né, através de alguém, Deus me deu o carro para mim fazer a obra de Deus. Né? Deus me deu o terreno para mim fazer a casa e abriu as portas de trabalho para mim poder trabalhar e fazer a casa. Precisava de instrumentos para nós fazer culto evangelístico ao ar livre, de cadeira. Deus proveu no momento certo, através de pessoas, para nos ajudar. Né? Então esse Deus é bom, Ele cuida daquele que faz a sua obra, mas aí nós temos que renunciar à nossa vontade. Muitos querem ouvir só de bênção, só de receber, né? Mas não querem ouvir que tem que renunciar. Muitos veem o irmão cantando, louvando a Deus, muitos veem os irmãos pregando, tocando instrumento, né? Nós enxergamos eles, os dons que Deus deu para ele, mas nenhum de nós sabe o peso da cruz que cada um carrega, o preço que cada um pagou para receber esses dons. Né? Quando nós vemos, é tão lindo ver, né, alguém pregando a palavra de Deus, mas nós não sabemos o preço que aquele irmão, que aquela irmã está pagando, né, para ter aquele dom. Né? A palavra de Deus, né, em João capítulo 6, né, no versículo 66, ela fala que quando Jesus começou a falar e o seu discurso tornou-se um pouco mais duro, né, eles disseram, duras são essas palavras, e muitos já ficaram para trás, muitos se retiraram, não seguiam mais Jesus a partir dali, né? E hoje, no tempo de hoje, né, o inimigo, né, ele se infiltrou no meio das igrejas, ele se infiltrou nos altares, né, e ali ele vem anunciando como ele quer, o qual o apóstolo Paulo mesmo, né, vai nos falar lá no livro de Atos, ele vai nos dizer, né, que depois que ele se retirasse, ele estava falando com aqueles que estavam aprendendo dele, depois que eu me retirar do meio de vocês mesmo, né, vai vir muitos, né, anunciando de outra maneira, anunciando de outro jeito, né, anunciando um evangelho diferente desse que eu tenho anunciado, para trazer os discípulos após si, porque o que Jesus nos mandou? Toma a tua cruz e
Siga-me. Seguir a quem? A Jesus, né? Seguir ao Senhor, né? E muitos vêm anunciando para seguir ao homem, ou para seguir a placa da igreja, né? Eu quero os irmãos se convertam para seguir a mim, né? Lá, a referência é quem é eu, a referência ao pastor, a referência à placa, não, a referência do crente é Jesus, né? Aonde que nós examinamos se está certo, se vem de Deus ou não? Na Bíblia. Se nós ouvimos a palavra de Deus e nós confrontamos com o que está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, né, e está diferente, não vem de Deus. É a palavra de Deus que nos diz, né, que seja anátema. Se vier um anjo lá do céu, um anjo, não é um mortal, um homem igual eu, igual a você, anunciando outro evangelho diferente, como esse que está sendo anunciado em muitos lugares, né? Que você só recebe, que é só bênção, que são só flores, que é um caminho muito bonito e muito fácil de se seguir. Não é fácil, não se deixe enganar. Seguir a Cristo nunca foi e nunca será fácil. É um caminho de dificuldade, muitas vezes de lutas, de perseguição, né, o qual a palavra de Deus fala que sobre o preço do discipulado, né, que chegaria um momento em que muitos seriam expulsos das sinagogas. A sinagoga eram as igrejas da época. Jesus ensinando seus discípulos que chegaria um momento que eles seriam expulsos de lá da sinagoga, né, porque estavam pregando o evangelho. E em muitos lugares, né, depende a palavra, depende o pregador, não é recebido. Né? Aqui essa palavra aqui você não pode pregar, mas está na Bíblia, está na palavra de Deus, tá pregando de acordo com a Bíblia, tá. O que o Evangelho manda nós fazer, o que Jesus, o nosso Salvador, mandou fazer quando ele saiu a anunciar, começar o seu ministério? Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Aleluia. É esse o Evangelho de Cristo, o Evangelho que lá na cruz o Senhor nos deu oportunidade de salvação. Mas a oportunidade, quando aparece uma oportunidade de um negócio, né, vamos fazer um brick, nós aceitamos ou recusamos. Pode ser uma oportunidade maravilhosa, mas de repente eu recusei, fechei a porta. Né? Jesus oferece para nós essa oportunidade, mas aceitar a Jesus, querer mudar de vida, ser transformado pelo Evangelho. Mas eu não sei se eu consigo. Eu também de mim mesmo não conseguiria. Você que está ouvindo a programação não conseguiria. Não teria força, não teria capacidade, mas o momento que nós entregamos na mão de Deus, negamos a nossa própria vontade, renunciamos, e esse é o Evangelho de Cristo, é renúncia. Ali Cristo diz, então, se você não pode, se você admite que você é fraco, que você não é nada, deixa que agora eu vou trabalhar na tua vida, agora eu vou fazer. E Ele é fiel para cumprir, para fazer na tua vida, como fez na minha, como fez na vida do irmão Daniel, como faz na vida do irmão Márcio, do irmão Carolino, da irmã Maria, da irmã Regina, dos seus familiares. Ele pode fazer na tua vida também. Não diga que você não pode, que você não é capaz, porque Cristo, né, vai te capacitar. Ele vai trabalhar na tua vida, né, e vai te ajudar. Mas é renúncia, é nós negar a nós mesmos. Né? Nós não viemos, né, nesse mundo onde o nosso Salvador Jesus, a Bíblia fala que ele foi crucificado, né, foi pregado numa cruz, né, para morrer, para dar a vida por amor de nós. Nós esperar que nós vamos ser aplaudidos, que nós vamos ser famosos, né, que nós vamos ser o querido de todo mundo, é uma ilusão, daí tem algo errado, né? Porque o mundo ainda continua mundo, a palavra de Deus ainda continua a palavra de Deus, Deus continua o mesmo, né? Aquele que é discípulo de Cristo, ele continua anunciando o Evangelho do Senhor. E se lá nos primeiros discípulos isso causou perseguição, morte, né, dificuldades, por que na nossa vez nós vamos ter facilidade? Né? Não é assim, é porque o Evangelho que em alguns lugares está sendo anunciado é uma mentira, é uma farsa, é uma ilusão, não é o Evangelho que Jesus saiu a anunciar. Né? Estão usando o nome de Jesus para atrair as pessoas, para iludidos, né? Pensando, eu estou indo para o céu, né? E quando se acordarem, né, chegarem lá no destino, é como se convidasse aqui, chegasse, pegasse o irmão e dissesse, vamos ali dar um passeio, e dissesse, vai me levar aonde? Eu vou te levar num parque de diversão, eu vou te levar num lugar maravilhoso, é tão bom, só confia aqui, vamos comigo. E chegasse lá, não é nada daquilo, né, que falaram. Chegar lá, botar o irmão, quebrar pedra lá numa pedreira com uma marreta. Né? É isso que estão fazendo com o povo de Deus hoje, né? Iludindo, anunciando um evangelho falso, mentiroso,
né? Um evangelho que não é o evangelho que provém de Deus, que provém da Bíblia Sagrada. Aleluia. Né? O discipulado, aquele que quer servir a Jesus, ele terá dificuldades, terá lutas, né? Mas em todas essas lutas, Deus vai nos dar a vitória. Né? Tem pelejas, né, que Deus vai lá e vai pelejar por nós, nós não vamos precisar nem se mover. Basta nós nos calar e entregar na mão de Deus em oração, que Deus vai fazer. Né? E tem outras que dependem de nós agir, de nós dobrar o nosso joelho, buscar a Deus, né? Mas entregando na mão do Senhor. Né? A vitória é do povo de Deus. Deus nunca perdeu uma batalha. Né? Quando os exércitos do povo de Deus estavam guerreando, né, eles primeiro entregavam na mão de Deus. E de acordo com a direção que Deus dava, vinha a vitória. E quando eles contendiam com Deus e seguiam a direção contrária, vinha o sofrimento, vinha a derrota, vinha a vergonha. Né? Então, se nós entregar a Deus, se nós confiar nesse evangelho que o Senhor deixou para nós seguir, né? Porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus, no capítulo 10, né? O justo viverá pela fé. Né? No versículo 39, né, ela diz que nós não somos, né, nós, os cristãos, aquele que se converte a Cristo, não somos daquele que se retira, que recua para a perdição, mas somos daquele que prevalece, né, que continua fiel a Deus, mesmo na luta, na dificuldade. E é no deserto, é na luta, é na dificuldade, é na perseguição, na afronta. Muitas vezes quando nós ouvimos, né, algo que não nos agrada, que nos magoa, que dói no nosso coração, é ali que Deus chega e nos fortalece, que Deus nos ensina de verdade. Né? Porque no tempo da bonança, no tempo da fartura, nós podemos examinar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quando o povo foi próspero, quando o povo havia muita riqueza, estava tudo bem, né, irmão Carolino? Ali a Bíblia vai falar que o povo de Deus se desviava, esquecia do seu Deus. Né? Então o deserto, a luta, muitas vezes vem para nós não esquecer de Deus, para nós nos aproximar de Deus. O povo de Deus, meu irmão, aquele que entrou na terra prometida, assim como nós esperamos um dia entrar por essa porta estreita, que a palavra de Deus nos fala, ele não é aquele que saiu lá do Egito escravo, porque aqueles morreram no deserto porque contenderam com Deus. O povo que entrou na terra prometida, assim como nós esperamos através de Cristo entrar no reino de Deus, é o povo que nasceu no deserto. O crente nasce na luta, nasce no deserto, nasce na tribulação, e ali ele afirma seus passos na presença de Deus, e Deus cumpre as suas promessas. Deus é fiel para cumprir, né? Mas e nós? Será que nós somos fiéis para não negar Cristo? É fácil lembrar de Pedro, é fácil dizer Pedro negou a Jesus, estava com medo da cruz. É fácil lembrar de Judas, dizer Judas vendeu Jesus por umas moedas de prata. Mas e nós? Será que nós estamos sendo fiéis a Deus ou estamos negando o evangelho de Jesus? Né? Estamos querendo seguir a facilidade, o caminho largo. Né? Buscar e entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Não são poucos, diz a palavra de Deus, muitos são, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Esse caminho, a verdade e a vida é Jesus. Quando nós renunciamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, temos consciência, né? Assim como eu sei, né, que nós estávamos falando de quem é o cantor famoso, quem é o pregador famoso de renome, né, que muitos crentes sabem hoje em dia. Quem é o cantor fulano, quem é a cantora fulana. Mas e Jesus? Será que nós realmente sabemos a quem nós estamos servindo? Ou nós estamos sendo enganados, como a palavra de Deus fala, que são condutores cegos, né? Levando um cego, levando o outro pela mão. Cairão os dois no abismo. Né? Quem que ama o seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa, e vai ver ele em direção ao abismo lá, vai cair, vai morrer lá, e aí diz, eu amo, por isso que eu vou deixar ele ir para o abismo e pular lá, né? Se nós amamos, antes nós vamos fazer de tudo para evitar que ele caia lá, para evitar que ele se machuque. E como que nós fizemos isso? Anunciando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe cada irmão. Também está na escuta aqui o pastor, vamos ver aqui, Daniel Silva, paz do Senhor Jesus. Aqui vos saúdo o pastor Daniel em Eldorado, Rio Grande do Sul. Deus abençoe o irmão. Também o irmão Pedro Garcia de Oliveira, Deus abençoe o irmão, está na escuta no bairro Portela, onde, se Deus assim permitir e não chover, quinta-feira nós vamos dar uns glória lá na casa da irmã Tereza, se Deus assim permitir. Também a Patrícia Guimarães, paz do Senhor.
Também aqui Natália Santos, estamos na escuta em São Leopoldo, peço oração por minha família e meu cunhado que está no hospital. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir louvor então. Qual é o irmão aí que vai cantar uns louvor abençoado aí? A irmã Regina foi se esconder de nós lá, ó. Pensou que nós não ia firmar ela aí para aparecer na Globo, ó. Deus abençoe a irmã, Deus abençoe o irmão Márcio, né? Que sempre estão ajudando nós, compartilhando a programação, ajudando nós aí, né? Deus sabe aí do respeito e do carinho que nós temos pelos irmãos. Deus abençoe eles. Glória a Deus. Vamos avançando mais um hino, meus irmãos. Vamos torcer também ali pro bairro Timbaúba, né? O irmão Lipe, que é o vídeo dessa programação ali. Pro pastor, senão ele vai botar nós no banco lá, não mandemos um abraço pra ele. A irmã Tereza. Todo o vídeo da programação nessa noite vai seguindo cada um nessa noite, então, sorradinho ligado no celular, né? Ali também a irmã Jana, a irmã Lucelina, né? Glória a Deus. São ouvindo a programação também. E Deus tem bênção e vitória. Vamos cantar, nessa noite vamos fazer um coral aqui, mas vamos cantar o trem das 12. Glória a Deus. Se meus irmãos me ajudarem e tudo. Vamos fazer a pitagem trem, velho, hoje. Ré maior. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus de maravilha! Foi Convidado para uma viagem e por certo é longa e eu preciso ir. Eu já tenho a minha passagem, vou sem a bagagem, vou deixar aqui. O trem da torre já está pintando, já está chegando para me levar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Jesus amado! Aleluia! Que não seria se a humanidade preocupasse com o mundo aqui e reservasse logo uma passagem para seguir viagem para o bom jardim. O trem da torre já está gritando, já está chegando para me levar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Oh, meu Deus! Glória a Deus! Dá vitória nesta noite, meu Pai Deus! Quando fizer a minha despedida para outra vida no eterno além, muita gente vai ficar chorando, mas eu vou cantando para Jerusalém. O trem da torre já está pitando, já está chegando para me levar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Glória a Deus! Aleluia. Jesus de maravilha! Aleluia! Amém! Aleluia. Glória a Deus. Também a Janete Chuquel, para o Senhor Jesus, meus irmãos. Peço o hino do Jair Pires e ofereço peço oração em meu favor e por minha família. Aleluia. Deus abençoe a irmã Janete também, sempre que pode estar na escuta da programação. Também que Deus abençoe ela e a família dela. Vamos ver aí se tem os irmãos aí, tem algum do Jair Pires aí para
nós oferecer para a irmã e a irmã Regina, quer mandar um abraço, uma saudação aí para os irmãos. Cantar não pode, mas mandar uma saudação hoje pode. Hoje não posso cantar porque eu tô meio Tá de da dieta voz, hoje. parece contigo, né? Mas é uma alegria ter os irmãos aqui. Aleluia. Louvando Jesus. Hoje eu vou ficar só na escuta. Glória a Deus, mas também outro dia nós vamos só escutar e a senhora só vai cantar daí. Vamos descontar esse negócio aí, aí só a senhora vai cantar o louvor. E nós vamos ficar só escutando daí, tomando mate. Não, mas a irmã Regina tá lidando nos barulhos interessantes ali, uns barulhos de panela, umas coisas. Servir a Deus tem luta, mas também tem momentos de bênção, de alegria também, quando começa a mexer nas panelas e coisa. Eu me dá uma alegria, dá um brilho nos olhos já, né? Começou a mexer em mesa ali, coisa arada. É bom demais, né? Nós não bebe, não fuma, né? Mas comer, nós come bastante, né? Capaz que não. Isso aí bom deixar a hora que nós ir embora, vamos deixar um vazio aí, né, irmão Daniel? O Davi, se ele não comer meio bastante, nós não vamos carregar mais agora. Caprichar na servida aí o gaiteiro. Deus abençoe lá o irmão Fabiano, a irmã Marinelli, que emprestaram aí o gaiteiro para nós trazer junto aí. Que Deus abençoe eles. E Deus abençoe a irmã Marli também, que emprestou o Daniel para nós trazer. Vamos ouvir o louvor aí então. Já tá consertando o altar, então. Glória a Deus. Preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desejada. Aleluia. Glória a Deus. Jesus tem vitória. Aleluia. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor vai levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande e perdoará. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurada de ser quem consertar o altar. Meu altar são as cenas que desmoronaram, os meus dias que triste passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um conselho de luz apagada. Foi assim que distante eu chorei. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Aí o louvor então do Jair Pires consertando o altar. Glória a Deus. Que a irmã Janete havia pedido aí então. Ela comentou aqui a pedido de quem? A pedido da irmã Janete, né? Que pediu aí o louvor do Jair Pires. Acho que foi isso que ela perguntou, pelo que eu entendi. Né, também aqui. Ou será que ela colocou aqui a pedido de quem a boia? Eu não sei, eu não pedi boia. Eu não tenho culpa se eu tenho cara de meio louco de fomezinho. Eu já nasci com essa cara aqui, não é culpa minha. Glória a Deus. Também o irmão, será que é, irmão Daniel, que tu que é lugar que eu vou fazem boia e coisa rara? Será que nós temos cara de meio... Será que nós temos cara de meio faminto mesmo? Eu não, já tô desconfiado já. Qualquer coisa, a culpa é do Davi ali, ó. Culpa, aquele ali, ó. O gaiteiro ali que é esfameado. Não é nós. Aleluia. Também o irmão Nadir José. Paz, Senhor Jesus. Estamos na escuta do programa. Um grande abraço para vocês todos aí, os irmãos que estão com esse abençoado programa. Deus abençoe o irmão Nadir, sua família. Também o pastor Miguel, sua família. Aleluia. Também, como é o nome do gaiteiro lá? Tu te lembra? Laurindo, né? Laurindo. Laurindo, gaiteiro lá da Igreja Batista Cristã de Porto Xavier.
Deus abençoe. Uma hora que der no jeito, nós vamos atar bem com arame esse chevette velho aí. E vamos largar em direção a Porto Xavier, né? E vamos fazer um programa lá da beira do Rio Uruguai lá, né? Também, se o irmão não cantar direito, nós vamos largar na água lá daí. Né? Vamos fincar ele pra água lá. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Eles sabem que é brincadeira aí, né? Nós, graças a Deus, né? Temos o Espírito de Deus, né, na nossa vida, né? Sermos alegres aí por Aleluia. cada irmão, cada irmã que a gente conhece nessa caminhada. Assim como o irmão Márcio, a irmã Regina, a irmã Maria, o irmão Carolino, né? A irmã Nicole, que se escondeu de nós para lá também, para não aparecer na Globo, né? Mas ela tá ali também, né? Que nós conhecemos através da obra de Deus, né? E temos alegria, né? De dizer que faz parte da nossa Aleluia. família da fé, né? Oramos uns pelos outros, buscamos de Deus uns pelos outros, pelos mantenedores da programação que Deus provê, né? Que em oração nós pedimos e Deus conhece a necessidade da Aleluia. obra, né? E como a gente precisa, Deus envia, né? A gente não gasta nem um minuto aqui para Aleluia. pedir, né? A gente pede para Deus e Deus prepara e envia. Que Deus abençoe a cada um. Hoje não vamos ter tempo de falar no nome deles, né? Que nós vamos ouvir louvor, aproveitar os gaiteiros aí. Vamos escutar mais um aí de vereda. Senhora, E as mínimas coisas que ele não sai, será hoje ou não veio no caderno, irmã? Eu confesso que sabe. Você não Qualquer sabe. um, da Eu escolha ia ter dos doutrina, irmãos. Mas vamos lá, né, irmão? É, mas aí que é benção, irmão. Eu confesso que o fim vai chegar.
Glória a Deus. Um louvor de doutrina esse, irmã. Mas pode cantar à vontade aí, que aqui no nosso programa não é proibido cantar louvor de doutrina. Aleluia. Né? E nem lá, Outra vez não canta não. e nem lá na igreja Deus é fiel com nós lá, né? O pastor Nino, né, liberou, né, que pode cantar. Né? Nós conhecemos uns irmãos aí que diz que estiveram congregando um tempo numas igrejas aí, né, e não podiam cantar o seu louvor, que era louvor de doutrina. Né, e o pessoal não permitia, né? Este que não pode cantar. Né? Mas quem se ofende com a verdade, né, é porque vive na mentira. Quem se ofende com a luz é porque vive nas trevas. Né? A palavra de Deus diz qual é a comunhão que tem a luz com as trevas. Né? Quando nós estamos em Cristo, né, não é que eu seja perfeito, tenho certeza, nenhum dos irmãos aqui pensa assim que são perfeitos. Né? Mas Aleluia. buscamos nos corrigir e andar no caminho do Senhor, né, através da luz da palavra de Deus, né, lâmpada para os seus pés é a palavra do Senhor. Aleluia. Então, quando nós andamos aí na presença de Deus, não tem erro, andamos de dia e não tropeçamos, que o Senhor anda conosco. Odair Gomes, boa noite, na escuta em Canoas, glória a Deus. O irmão Nadir diz que está esperando nós lá a hora que nós puder. Nós estamos recolutando arame aqui, irmão, para nós ratar o veículo aqui. Né? Aí, daqui a pouco, nós arrumar, nós vamos poder ir daí. Estamos atando aí o que dá. De vez em quando, nós fizemos uma curva meio ligeira com o irmão Daniel. A dianteira dobra e a traseira vai ficando assim. Daqui a pouco, nós recolutemos ela de volta. Daqui a pouco dá certo e nós vamos chegar por aí, irmão, se Deus quiser. Essa é a nossa maneira de fazer a programação que Deus nos deu, né? Não é da nossa vontade, de nós mesmos. Nós nem tinha capacidade de estar aqui fazendo uma programação e nem trazendo o Evangelho, mas é Deus que faz, é Deus que nos dá, e Deus nos dá claramente de fazer assim, de maneira simples e objetiva, né? Céu ou inferno, caminho estreito, caminho largo, né? Serve a Deus ou não serve, é Bíblia ou não é Bíblia. Se é para nós vir aqui trazer mentira e enganar as pessoas, nós fechamos a programação, ficamos em casa tomando mate, né? Bem feliz com Jesus. Né? É melhor do que nós vir aqui mentir. É assim a maneira que Deus nos dá e é assim que nós vamos seguir a Cristo, negando a nós mesmos, fazendo a vontade de Deus. Né? Somos apaixonados pela obra de Deus. Né? O objetivo da nossa vida hoje é servir a Deus e morar no céu. Né? Primeiro, diz a palavra de Deus, mas primeiro o reino de Deus. Né? A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Né? É isso que diz. E todo o mais vai ser acrescentado. Né? Só que o pessoal esquece, às vezes, da sua justiça. Né? Que Deus é justo. Né? Que se nós andar o nosso filho, né? Andar desobediente, atirando pedra na casa do vizinho, teimando, fazendo arte, né? Eu vou abraçar ele, eu vou premiar, eu vou dar um presente para ele? De maneira nenhuma, né? Se tu ama o teu filho, tu vai corrigir. Né? Tu vai buscar de uma maneira ou de outra colocar ele no caminho certo. E Deus é nosso Pai. Ele não gosta de filho teimoso, desobediente. Ele gosta que nós ande na presença dele. Dalmir Oliveira, na escuta em Caxias. Glória a Deus aí pela vida do irmão, sua família. Né? Ele que sempre que pode estar na escuta da programação também. Né? Muitos amigos, muitos irmãos aí que nós não conhecemos pessoalmente, mas que Deus provê de estar ouvindo a nossa programação através de algum amigo, através de algum irmão. A programação chegando aí até mais vidas com o Evangelho de Cristo. Né? O Evangelho não é meu, não é eu que escrevo, não é eu que invento. É Deus que escreveu e é Ele que dá a inspiração sobre a palavra de Deus para nós trazer. E é Ele que capacita os irmãos para tocar sua gaita, seu violão, para trazer o louvor. Né? Vamos orar a Deus então e se despedir, que já é 20h58. Né? Estamos encerrando a programação. Segunda-feira que vem, se Deus assim permitir, nós estamos aí de novo com mais palavra de Deus, mais louvor, da maneira que Deus permite. Irmão Carolino, muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, sua família. O irmão Daniel também já é de casa, né? O irmão Davi, nosso gaiteiro aí do programa Como Vai Sua Vida com Deus. O irmão Márcio, que hoje nos recebeu aqui na sua casa com a irmã Regina. A irmã Maria também, que está aqui com o irmão Carolino, né? Nos ajudando, cantando louvores. Né? Continuamos aí nesse caminho. A irmã Regina, que está escondida lá no departamento de panelas, né? Começou a chegar uns pratos ali, umas coisas, né? Já vão ter que encerrar o programa aqui, que nós vamos lidar com a outra batalha grande aqui agora. Irmã Rosa Maria Garcia Gamarra, tô na escuta, tá uma benção. Vamos orar então.
Senhor nosso Deus, Deus o Pai, na tua obrigado, presença, Deus, por essa Pai, programação, por venha essa uma hora na sua presença. O Senhor continue conosco, Senhor. Guarda a nossa volta até o nosso lar. Abençoa a casa aqui dos irmãos, a vida dele, o ministério deles, Senhor. Que o Senhor cuide, Senhor, de cada um de nós, dos nossos familiares. Que nós possamos seguir, Deus, esse caminho todos os dias da nossa vida. Que nós possamos obedecer a sua palavra, andar nesse caminho estreito, mas que tenhamos a certeza do lugar para onde estamos caminhando. Que o Senhor esteja junto com nós todos os dias. Que nos falte qualquer coisa nessa caminhada, Senhor, menos a sua presença. Que seja feito, Senhor, na nossa vida e na vida de cada um que está na escuta dessa programação, Senhor. A vossa vontade é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus.